Pipoca? Confere. Bebidas? Confere. Controle remoto? Na mão e pronto pro play. Então agora estamos entrando no Sofaverso. Muito bem, Sofaverso começando mais um episódio e hoje o bom, o mal e o feio fantasia medieval. Aqui no sofá comigo está o Everton. Essa é uma reestreia de programa, né? Porque o bom, o mal e o feio a gente já fazia no nosso antigo podcast do Nerd Patriarca e é um quadro que vamos manter no Sofaverso, cara. Hoje eu tô aqui com o Anderson. Eu gosto desse quadro porque ele é gostoso de gravar, é gostoso de ouvir e pelo que eu vejo ele tem uma boa receptividade, assim. Então vai ser legal continuar tocando esse barco aí. Também serve pra passar raiva. Também, mas o bom é que ele é um quadro, de certa forma, equilibrado, né, cara? Porque você tem... Quando a gente faz uma escolha boa, ela compensa as outras duas, então... Eu acho que só uma vez a gente saiu muito nervoso desse quadro, falando honestamente, mas de resto, hoje talvez seja a segunda vez. Então, só pra quem tá chegando pela primeira vez, escutando a gente pela primeira vez, vamos explicar basicamente como funciona o bom, o mal e o feio? Sim, é uma boa, eu acho uma boa, até porque para pegar os ouvintes novos, então... Bem, ouvinte novo, você que não acompanhou esse quadro, não conhecia a gente do Nerd Patriarca, o bom, o mal e o feio, ele é um podcast em que a gente traz uma trinca de filmes que vão se classificar mais ou menos nessas palavras, né? O filme bom é um filme bom que a gente acha que a gente considera um filme bom, que a gente gostou de assistir, que teve boa receptividade da crítica, teve uma boa recepção, um filme realmente bom, né? O filme mal é um filme que teve um orçamento, teve uma produção, teve um empenho ali pra ser feito, só que ele foi um fiasco, seja ele de bilheteria ou de crítica. E o filme feio é o que a gente mais gosta, né? Que é o filme trash, é o filme tosco, é o filme que saiu completamente errado, que muitas vezes pode ser engraçado ou muitas vezes pode ser simplesmente irritante, né? Como acontece muitas vezes. Então, nesse podcast a gente discute essa trinca de filmes sempre com uma temática escolhida previamente. Como eu disse lá no começo do cast, a temática desse bom, o mal e o feio é fantasia medieval. Às vezes os filmes se encaixam perfeitamente, às vezes a gente dá uma forçadinha igual hoje, mas... É verdade, né? Mas tá bom, o que importa é que tá valendo. Bem, pra começar, vamos pro nosso filme bom. O bom... Bem, o nosso filme bom foi lançado em 1975. Ele é um dos maiores filmes de comédia de todos os tempos, com certeza muita gente considera até o melhor, mas ele é do histórico grupo de comédia britânico Monty Python. Estou falando de Monty Python em Busca do Cálice Sagrado, ou Monty Python and the Holy Grail, que é o título original do filme. História, pra gente comentar, né, a gente tá falando de fantasia medieval, pra começar esse já vai fugir um pouquinho do tema, né, mas mesmo assim tá bem encaixado. Quando a gente pensou no tema, a gente pensou primeiro nos dois, no mal e no feio, né. E o bom, o óbvio seria, por exemplo, Senhor dos Anéis, que é uma fantasia medieval clássica, sabe? Só que a gente também pensou no Monty Python, porque é um filme que a gente gosta muito, todo mundo assistiu e gostou do filme, gosta pra caramba, acha muito engraçado. E também na semana seguinte que a gente escolheu o filme, foi a morte do Terry Jones, né? Então isso meio que foi tipo, deu mais força pra gente. Mano, vamos fazer também como uma homenagem também, né? É importante isso porque o Terry Jones foi um dos diretores do filme, né? Sim. O filme é dirigido por ele, uma parte. Ele revezava com o Terry Gilliam e aí com as piadas que tem no crédito também, que são 40 lhamas das montanhas equatorianas, 6 lhamas vermelhas da Venezuela, 142 lâmias gritadoras do México, 14 ganacos do norte do Chile, que são parentes das lhamas, e uma lhama de bateria, que vem de uma fronteira ali perto do Paraguai. Então todos esses seres estiveram envolvidos na direção do filme. É bem por aí mesmo. E tem um que eu agora não lembro o nome, alguma coisa Harrison, o nome dele, que ele meio que... Jerry Harrison, muito obrigado, Anderson, que meio que juntava as coisas, né?
porque os dois tinham ideias bem diferentes, né? Pensavam nas sketches, mas cada um gravava de uma forma, então ele meio que juntava os dois pensamentos, porque cada um dirigia uma parte e dirigia da sua maneira. Aconteceu muito de um fazer uma direção e o outro ir lá no outro dia e refazer de outra forma. Então, isso causou uma série de problemas na produção, além de questões de orçamento e etc. O bom é que eles usaram essa parte do orçamento e transformaram em uma outra piada dentro do filme. Em criar piadas, conseguiu fazer isso. Não, total, a gente tá falando de um dos maiores grupos de comédia de todos os tempos, com certeza. E esse filme é o segundo filme longa-metragem para as telonas do Monty Python, né? Já tinha sido lançado um filme anteriormente, mas ele era meio uma compilação, né, de algumas sketches do programa de TV que eles tinham lá, de 69 a 74, que é o Monty Python's Flying Circles. E esse é o primeiro filme que é original, né? É um filme criado com uma ideia original que eles levaram pra tela. O outro era uma compilação de sketches. E agora, pra gente fazer a pergunta básica e começar esse cast, por que esse é o nosso filme bom e por que pra vocês esse é um filme bom, ótimo, tu diria? Cara, o Monty Python, ele é um grupo de humor genial, né, cara? Isso é uma coisa que todo mundo sabe, mesmo que não atinja todo mundo, porque é o humor britânico, que é uma coisa bem peculiar, na verdade. Só que o filme, ele consegue atingir todo mundo, cara. Eu sinto isso. Mesmo ele tendo algumas coisas mais camufladas, ele ter as piadas mais jogadas assim na frente funcionam muito bem, sabe? Eu acho que isso é um fator que faz o filme ser adorado por muita gente, sabe? E ele tem cenas muito clássicas pro humor, sabe? Mesmo você nunca tendo visto o filme, você reconhece algumas cenas, reconhece alguns personagens. Eu acho que isso é uma coisa muito importante no filme. Essa questão do humor do Monty Python funcionar, ela é um pouco mais delicada porque, assim, muito do que a gente conhece hoje como idioma, como parte do que se diz humor britânico, é muito influência do Monty Python, porque antes do Monty Python, o próprio humor era feito de uma forma que a gente já conhece como sendo meio americanizada, assim, que era aquele humor de sketch fixa, que você tinha todas as estruturas certinhas da piada. Você tinha o começo, o setup, e aí você vinha com um punchline no final, ou seja, que era a frase geralmente que encerrava a piada. O Monty Python mudou isso no final dos anos 60. E então, pra gente que nasceu depois, o que a gente conhece como humor britânico já é processo do Monty Python, já é influência dos caras do Monty Python. Então ficou meio banal dizer assim que humor britânico e tal, mas o Monty Python dá pra se dizer que tem humor antes e tem humor depois do Monty Python. E pra muita gente o Monty Python são os Beatles da comédia, sabe? Então assim, todo mundo reconhece a importância, mas não é todo mundo que entende ou que é levado pelo humor, porque vai muito do humor nonsense. Você precisa abstrair muitas vezes você precisa abstrair da realidade pra entender o que tá acontecendo. É engraçado como você assistindo, né, você consegue pegar referências em coisas assim de vários grupos ou vários humoristas que vieram depois, né, e não só britânicos, né, tipo, eu tava assistindo e eu falei, cara, isso, Hermes e Renato chupou isso de uma maneira, eu falo, mano, você pensa assim, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas quando você assiste, você fala, mano, é dali que eles tiraram, entendeu? Se você olhar, aí tem Hermes e Renato, Cacete e Planeta, Porta dos Fundos, isso pra ficar nos nomes assim, mais conhecidos. E nacionais, né? Assim, pra gente ter uma referência nacionais, mais direta. Porque aí se for lá fora, você tem o Saturday Night Live, que basicamente nasceu por causa do Monty Python ali no meados dos anos 70. E tem uma sketch clássica, inclusive, que conta com participação dos Pythons que estavam vivos à época, que vocês procurem na internet, é chamada Drag Race. E eu não vou contar mais porque essa sketch é hilária, mas o nome dá pra entender o que eles vão fazer ali. Esse filme, ele é muito importante, né? Hoje em dia a gente já sabe da importância dele. Pros britânicos tem várias enquetes, pesquisas, que às vezes ele ganha como o melhor filme britânico de todos os tempos, que eles mais gostam, pelo menos. E eu tô falando de cinema em geral, não tô falando só em comédia especificamente. É isso mesmo. E ele tem uma coisa que eu acho que é muito interessante. Em algumas listas de melhores comédias de todos os tempos, geralmente tem 3 filmes no lugar, nas 3 primeiras posições. Quanto Mais Quente, Melhor, Monty Python em Busca do Cálice Sagrado e Monty Python e A Vida de Brian. E geralmente, quando não é Em Busca do Cálice Sagrado em primeiro, é A Vida de Brian. Quer dizer, são filmes que competem entre si, mas que na verdade, se você escolher um ou escolher outro, você não tá errado.
E é bem isso, né? Fica sempre essa eterna dúvida. E a gente colocou ele aqui pra fantasia medieval, encaixando um pouquinho, dando uma mudada, mas assim, fica a nossa singela homenagem. Ele tem cenas clássicas, com certeza. A gente podia dissecar o filme aqui e falar de todas elas. Ele é encaixado assim, beleza, ele não é uma fantasia medieval, tipo, você pensa assim, a primeira coisa, mas ele é uma fantasia medieval, ele não deixa de ser, cara. Mesmo pra porque... mim ele é uma subversão medieval, cara. Exatamente, mas a gente encaixa aqui porque se a gente pensar, ele tem os monstros lá, tem as coisas que são teoricamente fantasia, né? A história do filme, já que a gente não começou a falar, é basicamente o rei Arthur juntando aqueles que viram seus cavaleiros da Távola Redonda em busca do cálice sagrado, que seria a tal da missão divina de Arthur na Terra. Que é um mito importante na história da fundação do país Inglaterra e do Reino Unido como um todo. E com esse mito eles vão criando diversos sketches no filme, né, mostrando essa missão do Arthur e falando de muitas coisas, né, eles colocam dentro da história do país deles, né, e conseguem referenciar coisas que aconteceu no momento que eles viveram, no momento que eles gravaram, mas tudo isso com muito humor, né, nonsense, ou com muito sentido, com muito significado, mas nem todos vão entender. E muita crítica social também, que eles eram extremamente críticos na hora de fazer característica de grandes humoristas, né, eu diria. Mas o Anderson comentou no começo do cast, quando a gente começou a falar do filme, do pouco orçamento que eles tinham. Realmente eles tinham pouco orçamento para fazer o filme, eles tiveram muitos perrengues para gravar. Por exemplo, todas as locações internas do castelo eram sempre no mesmo lugar, né, mesmo que eles estejam em vários castelos, sempre eles gravavam no mesmo lugar. Eram filmados de ângulos... Exatamente, pra parecer que era outro lugar. A ideia dos cocos e de que eles não tinham dinheiro de fato pros cavalos, né? Porque pra gastar com estábulo, com cuidador, vai se foder, né, cara? Não dá, velho. Porque só tem uma cena com cavalo nesse filme. E é uma cena assim que dura menos de 5 segundos. É uma cena que você tá tão absorto dentro do filme que do nada ela aparece e você fala assim: que loucura foi essa que aconteceu agora, sabe? É bem isso, cara. E também, cara, aí é aquela história, porque o filme, a maior parte do pessoal que deu dinheiro pro filme foram bandas de rock da época, né? Que era mais pela questão da contribuição fiscal, que eles tinham que fugir meio do imposto e tal. Então, Jethro Tull, o Ian Anderson, o David Gilmour do Pink Floyd, os caras do Deep Purple, os caras do Led Zeppelin, todos deram grana para o filme. Mais pelo abono no imposto, né, cara? Pelo investimento na cultura pra abonar o imposto. Os caras, né? Ou seja, esse filme funciona principalmente porque todos os fatores culminaram pra que isso desse certo, sabe? Até os caras falam assim, o nosso filme foi bancado pelas bandas de rock fugindo dos impostos, fugindo dos... E é genial como você usa esse recurso, ou na verdade essa falta de recurso, né, monetário, para criar coisas, né, e criar situações que vão fazer o público rir ou entender o contexto ali. Como você podia até pensar, eles não colocaram porque eles quiseram fazer graça, né, tipo, depois você vai ler a história sabendo que eles realmente não tinham como fazer algo diferente, e você inventar sacadas para aquilo funcionar na tela é muito mais genial ainda. E essa é uma parte importante porque essa primeira piada dos cocos, ela acontece com menos de 30 segundos de filme. O problema é que você já teve muita piada rolando nos créditos iniciais do filme. Você não pode falar, o filme começa com 30 segundos de uma piada. Não, o filme já começa nos créditos te jogando uma porrada de piada na cara, e é uma piada que vai te pegar no final de novo. Aquela coisa da equipe que começa a rolar a legenda, aí não entra a legenda, aí aparece um texto dizendo assim que a equipe responsável pela legenda foi mandada embora. Aí passa um tempinho, a equipe que mandou a equipe anterior embora foi mandada embora. Aí uma segunda equipe mandou a outra embora. Ou seja, é um negócio que vai escalando e que volta lá no final do filme. E da primeira vez que eu vi, eu não percebi, mas uma outra vez que eu percebi, eu falei, cara, os caras, eles pensavam em absolutamente tudo, cara. Eles extraíram tudo que dava pra extrair com o mínimo de orçamento, sabe? É um filme que literalmente começa nos créditos iniciais, né, cara? Tipo, a piada já tá lá no começo, cara. E durante todo o filme, né, a gente vai ter todas as mudanças de cena, né, com as ilustrações e com aquelas animações e com o livro sendo aberto, e tudo é piada, né? As ilustrações são do próprio Terry Gilliam, não? Sim, ele fazia as do programa de TV também. É porque assim, apesar que a gente tá falando de britânico, o Terry Gilliam é o único não britânico, ele era americano. Ele
era, né? Ele é americano, ele tá vivo ainda. Tô aqui matando o cara. Ele é o único Python não britânico. Ele é nascido nos Estados Unidos. Estados Unidos, esse que o filme fez um sucesso grande, né? Quando saiu por lá. Ele foi muito bem recebido também nos Estados Unidos, né? A gente tá falando de mercado, assim, que não chegava pra todos os lugares, né? Tô falando de 1975. E nos Estados Unidos ele foi muito bem recebido. Porque então, ele não sofre com a barreira do idioma, né? É, exatamente. Primeiro, tem essa, né? Que é uma vantagem. Mas a gente podia pensar que talvez com o tipo de comédia, né, que o filme tem, não podia ser tão bem recebido, mas não foi o que aconteceu. Eu queria, assim, eu sei que são muitas cenas, né, mas dá pra gente falar de algumas cenas preferidas, pra gente podia dissecar o filme inteiro, né, mas a gente não vai ter tempo, mas vocês têm cenas preferidas? Com certeza vocês têm. O filme, ele tem cenas clássicas já, todo mundo lembra já, o do Cavaleiro Negro, o do Coelho, né? Cabeça de Kylie Minogue. Exatamente. Ah, mas é só um coelho, você nos fez de tolos o tempo inteiro? Ah, mas é só um coelho. Aí o coelho vai lá e faz a maldadezinha dele, e daqui a pouco volta o Arthur correndo e o feiticeiro rindo da cara dele. O feiticeiro, cara. Mano, o feiticeiro é muito bom. O Tim, ele é maravilhoso, cara. O Tim The Enchanter. Ele faz um show-off desgraçado quando ele aparece, cara. Desde a hora que ele aparece, exatamente, que ele fica jogando fogo pra todo lado, cara, eu já tava chorando de rir naquela merda. Mas é muito bom o rosto do John Cleese nessa cena, cara. Uhum. Que ele fica encarando os caras assim com uma ironia absurda. Então, com certeza essa é uma das cenas mais clássicas assim desse filme. E assim, se você pensar pessoas que já viram essa cena sem saber exatamente o contexto, ou já de não ter visto o filme inteiro, mas é uma das cenas que aparece mais em referência, você acha mais fácil, talvez que hoje em dia você acha tudo fácil, né, mas uma das grandes cenas do filme, que fica marcado, né. Mas eu assistindo de novo, aí tipo, pô, me lembrei de outras cenas que são, porra, eu achei muito engraçada. A cena, por exemplo, a cena do Lancelot, toda a sketch lá, digamos assim, do Lancelot. É a melhor. Mano, é muito engraçado aquilo, vai se fuder, cara. O Terry Jones como príncipe preso na torre. Toda a sequência é muito boa, cara. E quando o Lancelot chega no castelo, cara, é muito engraçado. A montagem dessa cena é muito boa, né, cara? Sim. O recurso do Lancelot chegando perto do castelo, porque qual que é o normal que você vai vendo? Quando mostra alguém correndo de longe, a cada corte essa pessoa tá se aproximando. Só que o que acontece no filme? O filme corta 3 vezes. As 3 vezes que corta pro Lancelot, ele tá no mesmo lugar. Aí quando a câmera volta, ele de repente ele já aparece dentro do castelo, surpreende os guardas lá, e é uma quebra de expectativa muito grande, cara. É uma cena. E depois ele entra no castelo e começa a matar todo mundo. E é um gore meio bizarro também. Essa cena funciona desde o começo, né? Desde o momento em que o príncipe joga e acerta com a flechada, o escudeiro dele, aí ele acha que o cara tá morto, mas ele não tá. Não, eu não tô morto. Eu não tô... Não, dei um pouco pra mim e ela já funciona. Quando começa a tocar uma musiquinha e o rei, não, sem música, cara. Ele vai cantar, né? Ele o príncipe triste, na torre, querer ser salvo, ele vai entrar no número musical. Chega o pai dele, parou, não, ninguém vai cantar aqui, sabe? É muito bom isso. E depois vem a introdução dos 2 guardas na cena. Que aí começa a rolar um diálogo de troca de fala que é maravilhoso. E é tudo nessa parte envolvendo o príncipe e o personagem do Lancelot. Cara, eu acho genial isso. Mas assim, a gente tem outras. Por exemplo, a gente tem os cavaleiros que dizem Li. Essa é uma curiosidade. Pra mim é uma cena sensacional, também gosto muito. Mas o Monty Python não gostava nada dessa cena. Eles acharam que ficou muito sem graça. Eles queriam até tirar do filme, mas mantiveram. Ainda bem, né? Exatamente. Essa cena ela é surreal. O Michael Pollan, que é o grandão lá, né? O chefe dos cavaleiros, ele tava mandando muito bem, mas eles acharam que aquela roupa dele, e como ele tava muito parado, não dava pra ver o rosto dele, isso ia matar a cena, e no final eles não consideraram que aquilo foi engraçado. Mas mesmo assim levaram pro corte final. E é engraçado essa percepção diferente, né? De quem você tá gravando, né? E depois, posteriormente, a gente vê que funciona muito bem. E aí você perguntou de cenas favoritas, cara. Pra mim, uma das cenas que eu sempre gostei, pra mim, uma das melhores do filme, é quando o Arthur e o ajudante dele, o Pets, eles encontram o Dennis, que é um camponês ali, que tá mexendo em lama junto com a mulher dele. E toda a piada dessa cena é muito boa sobre sistemas de governo, política e isso é maravilhoso, cara. É muito bom, cara. Essa parte realmente é um diálogo totalmente... É o que você falou, a subversão do medieval, né, cara? É você adotar toda uma prática econômica que
que surgiu depois, assim, e colocando num outro contexto, né, cara? Você falar de sociedade anarco-sindicalistas, coisas que surgiu ali por volta do século XIX, e você falar isso num filme que se passa em 932, na Era Comum, sabe? Então, ou seja, quase 1000 anos antes. O que eu acho foda pra caramba é que no mesmo filme a gente tem uma cena que é engraçada desse jeito, mas você precisa de entender um pouquinho, né, de como funcionam os sistemas sociais, mas também a gente tem muito perto a cena do Cavaleiro Negro, que é absolutamente uma coisa nonsense, que é pra você rir de quão absurdo é aquilo. E que eu ria, você dá risada, cara. Eu dou risada alta quando eu assisto essa merda, essa cena. Eu tenho meio que o negócio do Cavaleiro Negro como um modo de vida, assim, cara. Eu tenho que me modificar muito gravemente pra eu começar a reclamar, sabe? Só um cortezinho aqui, um corte ali, não sei o que, tá bom, segue. Tipo... Terminou empatado. Vamos falar que terminou empatado. Vamos falar que isso. O cara perde dois braços, 2 pernas e terminou empatado a luta. E é muito bom. O Arthur vira pra ele já quando ele perdeu... Quando ele só tá com uma perna e ele fica dando cabeçada no Arthur. E ele fala assim, você vai fazer o quê? Você vai sangrar em mim? Sabe? É muito pastelão esse tipo de humor. E só pra comentar em cima dessa cena do Cavaleiro Negro, o público americano não curtiu muito essa cena. Talvez seja... Falaram que nas primeiras exibições do filme era só um silêncio absoluto na sala, muito porque eles acreditavam que tinha relação com a guerra do Vietnã. Não se sabe ao certo se era isso, mas pena deles. Eu gostei pra caramba. Eu lembro de uma vez, cara, se eu não... 2011. Tem um festival de uma escola de idiomas aqui em São Paulo, e uma das atrações do festival era uma sessão de cinema, cujo um dos filmes era justamente esse filme do Monty Python. E aí eu levei 2 amigos que nunca viram o filme, um casal de amigos que nunca tinham visto o filme, e eles ficaram meio assim, não sei, vamos ver e tal, porque eu não sou muito fã de comédia e tal. Eles saíram do filme passando mal de tanto ver. Eu achei que um deles ia ter um ataque cardíaco. O bicho não conseguia respirar entre uma cena e outra. Mas eu achei que ele ia morrer mesmo na cena do Cavaleiro Negro, cara. É de chorar, de passar mal, né? Deve ter soluçado. Quando você vê pela primeira vez, é absurdo. Não, ainda, assim, algumas piadas hoje, de tanto que a gente já viu o filme e de tanto que a gente vê por aí, pela internet, espalhada fora do filme, muitas delas a gente já sabe o que vai acontecer. Não é que elas percam a graça, mas elas passam a ser só divertidas e não mais totalmente engraçadas. Tem outras que a gente não lembra tanto por causa dessas mais famosas. Sim. Quando a gente vê o filme de novo, a gente fala, caralho, isso é muito bom, cara. Como que eu não lembrava disso, sabe? Como, por exemplo, as quebras de expectativa que tem, por exemplo, a cena do Galahad, porra, eu chorei de rir na hora que eles falam, não tá muito engraçado isso daqui, né? Aí mostra, tipo, mano, é muito bom aquilo, velho. Cara, eu ri muito naquela cena, muito mesmo, cara. E é muito legal também a historinha que tem dentro do filme, que é o repórter lá falando que mata um repórter, vem a polícia. Isso que é muito aleatório, porque o filme é todo medieval, de repente aparece um historiador de terno e gravata, depois aparece um carro de polícia. Fora o final daquele filme, o final do filme, né, que também. Fora o final do filme, que é o final do filme é exatamente isso, é uma quebra de expectativa, e ele dá a volta e pega aquela piada do começo, porque vocês devem lembrar que o final do filme, pra quem não viu, pra quem vai ver, o exército vai invadir o castelo. O exército vai invadir o castelo e de repente é todo mundo preso pela polícia. Aparece um carro de polícia e prende todo mundo. Só que pra mim o mais legal é justamente depois que a câmera corta, que fica uma tela preta tocando uma música, e da primeira vez eu fiquei, mas eles vão voltar, não vai acontecer nada, etc. Aí que você entende qual que era a piada. A equipe dos créditos foi mandada embora lá no começo do filme. Por isso que é uma tela preta, sem nada. Não tinha ninguém pra fazer, né? E quando a ficha caiu, você fala, porra, esses caras são foda demais. E essa cena final, ela tem uma história absurda, né? Que eles conseguiram alugar um castelo de urgência, assim, pra fazer em algumas horas essa cena. E eles iam gravar uma semana depois dessa data, né? Acabou não dando certo, tiveram que fazer com urgência, né? Eles iam ter que contratar figurante e tal. Então eles fizeram assim, pegaram quem tava lá na hora, armou do jeito que dava. Lembrando que aquelas malhas de ferro que eles usam no filme, obviamente não são de ferro, né? Só tudo de lã, o negócio molhava, era horrível. Olha o Graham Chapman que interpretou o Arthur, que tinha cota de malha mesmo. De malha mesmo. E essa cena foi bem improvisada, assim, eles tiveram que fazer super rápido. Outro poderoso exército, os guardas franceses lá, né? Que é o John Cleese, mano, é muito engraçado. O John Cleese, eu gosto muito dele, cara. Todos os personagens que ele faz, eu racho o bico. Pela cara que ele faz, sabe? E quando ele começa a ofender os cavaleiros da Távola Redonda, é muito bom, cara. Isso é legal no primeiro encontro.
Que aí eles tentam fazer a armadilha do coelho de Troia, mas não dá certo. E aí daqui a pouco o coelho volta voando. Meu, essa cena é muito engraçada, velho. Quando for à noite a gente vai lá e sai de dentro e ataca eles na surdina. Mas como assim, cara? Quem tá lá? Idiota. E isso leva uma cena lá do começo, que quem montou essa armadilha foi o Sir Baudelaire, que ele em teoria é o cientista desse universo, que ele faz toda aquela dedução pra determinar se a mulher é uma bruxa ou não. Exatamente. Depois vão pra balança. Puta que pariu. Cara, se a gente for falar desse filme aqui, exatamente. Dá pra falar o tempo do filme, realmente, tipo, dá pra falar 2 horas. Eu acho que o filme tem 1h50, mais ou menos, por aí, né? Ele não chega a ter 2 horas. 40. Quase 1h50, eu acho, 1h47, uma coisa assim. Mas são tantas cenas memoráveis porque ele funciona como uma... Uns 4 minutos de crédito. Exatamente. Mas ele tem, como ele tem uma história contínua, mas ele é muito dividido em sketches, em momentos que eles mostram cada um dos personagens em alguma missão. A gente poderia falar de várias e várias cenas. Essas são algumas. Eu tenho certeza que quem tá ouvindo, muita gente já assistiu esse filme, e quem não assistiu, eu acho que tem que assistir pra ontem, porque ele é um dos melhores filmes. Eu acho que se você pensar no geral, não vamos falar aqui de técnica, de nada, mas de você criar uma história, um filme memorável com cenas... Um filme tem que ter cenas memoráveis, né? Não importa se são tecnicamente brilhantes ou então se são realmente te fazem lembrar de alguma maneira. E esse filme, com certeza, é um dos melhores comédias de todos os tempos e também um dos melhores filmes de todos os tempos, na minha humilde opinião, e dos britânicos também. Cara, é um dos meus filmes favoritos de sempre, assim. E lembrando que você encontra ele fácil pra assistir, né? Tá no catálogo da Netflix, você pode clicar lá e assistir. Não assista aquela série horrorosa que você está pensando em assistir, que tem 8 capítulos, assista as coisas do Monty Python, que realmente vale muito a pena. Bem, eu sei que é triste, mas vamos pro nosso filme Mal? O Mal... O nosso filme Mal, ele estreou em 2015. Um filme que é dirigido por Sergei Bodrov, um russo que fez absolutamente alguns outros filmes na Rússia. Ele já foi indicado, acho que a Oscar de filme internacional hoje, né? Na época era filme estrangeiro, mas em Hollywood acho que ele só gravou esse filme. A gente entende o porquê. Eu acho que agora é filme em idioma não inglês, cara. Eu acho que no Oscar é filme internacional. No não inglês é no Globo de Ouro. Uma coisa assim. Essas coisas aí, né? Esses negócios são nomes diferentes para a mesma coisa. Exatamente. Bem, esse cidadão russo dirigiu esse filme chamado O Sétimo Filho. Não tem nada a ver com o disco do Iron Maiden. Exatamente. Ele conta a história lá do sétimo filho. Mas já vamos matar as esperanças de todo mundo agora. E é um filme que tem bastante nomes conhecidos no elenco, né? Vamos dizer que ele é protagonizado pelo Ben Barnes, que é... Então, aí você já começou com um problema muito grave. Não tem protagonista nesse filme, só são coadjuvantes. Não, eu concordo com você, mas a intenção era que ele fosse o protagonista, porque ele é o sétimo filho principal durante todo o filme. Esse filme é tão ruim que eu vou começar, porque o Kit Harington era o sétimo filho antes dele, mataram ele no começo do filme e entrou o Ben Barnes. Puta que pariu, não melhorou muita coisa, mas enfim, vamos continuar. O filme tem o Jeff Bridges, que eu não consigo acreditar ainda por que ele fez esse filme. E a Julianne Moore. É o outro também. E tem a Alicia Vikander também. Isso, mas eu acho que o diretor, ele pegou e falou assim: eu vou fazer uma história de amor entre o vilão e um dos mocinhos. E aí, o que ele resolveu pegar? O casal lá de Big Lebowski. Mas assim, pra quê? Não faz sentido a história deles dentro. Não faz sentido, na verdade, nada nesse filme. Cara, eu não gostei do filme de jeito nenhum. Muito o ritmo dele é horroroso, porque do nada ele bota a parte de romance dos personagens que não faz sentido algum, sabe? Que nem eu falei, o filme só tem coadjuvantes. É engraçado, é um filme que não tem protagonista. Todos são coadjuvantes. O Jeff Bridges, ele pode ser o protagonista? Não, ele é coadjuvante. O Ben Barnes é o protagonista? Não, ele é coadjuvante também. Como assim, cara? É muito engraçado isso, cara. Eu acho que esse filme tem problemas muito, muito sérios. Esse negócio do protagonista, realmente eu entendo o que você tá falando e eu concordo muito, porque você vai começar a analisar o porquê esse filme tem um protagonista ruim ou não tem, na maneira que ele é convocado pra sua jornada. É totalmente horrível, cara. O Jeff Bridges vai lá, não, o sétimo filho tá ali, vou lá, almoço, vamos, meu filho, vamos. Ele não passa por provação nenhuma, ele só chega, o mentor dele chega lá, fala, vamos.
E ele não tem um treinamento decente durante o filme, ele não passa por obstáculos. Ele estuda durante uma madrugada e tchau, velho. E esse filme tem 3 pontos também que são desconexos dessa parte. Primeiro, você tem que o Jeff Bridges, ele interpreta lá um cavaleiro de uma ordem lá que... Caça feitiços. Isso, essa coisa toda. Eu acho que é uma coisa assim. Então ele tem um problema que toda feiticeira que ele vê, ele quer matar. Beleza, é da profissão dele e tal, beleza. Aí ele vai atrás do 7º filho. E ele chega lá na casa, fala com a mulher, entra, compra o moleque e vai embora. E aí no final do filme, ele fala que a mãe do cara era uma feiticeira. Mas peraí, cara, você ajudou que ela era feiticeira no começo? E ela ajudou ele, anos atrás, antes dele nascer. Então assim, como você ignora ela e depois você fala dela como se você conhecesse ela há muito tempo? Não faz sentido algum isso, cara. Na hora que ele falou isso, eu falei, mas peraí, cara. Se conheciam, velho. Você chegou lá e falou assim, mulher, eu quero comer. Me vende seu filho. Foi basicamente isso. Não, foi exatamente isso. Foi exatamente isso. Então, mas não teve um drama da mulher chegar e falar assim, o que você tá fazendo aqui? Aí você fala, opa, temos algo no passado aí. Exatamente, você ajuda a construir alguma coisa, né? Mas esse é o grande problema, o filme não constrói nada, ele só... A gente tem uma cena inicial que mostra que o personagem do Jeff Bridges conhecia a personagem da Julianne Moore lá, que é uma feiticeira que vira um dragão, né? Um dragão horroroso. Dragão que tem dread, né? Aliás, os dragões desse filme tem dread. Nada contra o dread, entendeu? É um filme de alto orçamento do ano de 2015. Ele tem um efeito especial tão ruim quanto aquele. Eu acho que tem alguns efeitos bons. Alguns monstros visualmente são interessantes. Os de transformação são ruins. São, exatamente. Isso mesmo. Isso que eu ia falar. Os que usam próteses e maquiagens ficaram bem feitos. Esses que envolve digital, esses não ficaram legais, não. Então, o filme, pra mim, ele tem, por exemplo, cenas de ação. Eu acho legais as cenas de ação quando são os caras lutando, por exemplo. Tem uma cena posteriormente, quando a bruxa, a feiticeira lá que a Julianne Moore faz, Malg, né? Alguma coisa assim. E ela tem lá o grupo, a patota dela, né? Que são os personagens muito aleatórios. Mas, por exemplo, quando eles vão e invadem a cidade pra atacar, beleza. Um cara lá com 4 braços é da hora ele lutando, tá ligado? Mas apesar dele estar totalmente deslocado no filme, que não faz sentido algum, aquele personagem naquele contexto. Não, nenhum daqueles que chegou naquela cidade faz sentido. Mas assim, ele funciona algumas coisas, mas os efeitos realmente de transformação, todos eu achei ruins, sabe? O problema é que eu acho que esses personagens, assim, se você coloca monstros legais durante o filme, tem o ogro visualmente é bem legal, tal, mas como eles são tão jogados assim, e eles não são necessariamente bem construídos na narrativa para que você encare aquilo como realmente um desafio ou uma parte importante na jornada, acaba sendo vazio, né? Tipo, eles só aparecem realmente porque eles tinham que aparecer, porque criaram o design deles e tinham que colocar os monstros em algum momento do filme. Mas teoricamente, tem o lobisomem lá, tipo, qual que é o sentido daquela cena com aquela luta com aquele lobisomem? Não faz sentido. Ele chega, o tal lobo transformado, ele joga, beleza, o cara vira um tiozinho normal que luta durante todo o tempo e depois ele vira um lobo de novo só pra, sei lá, velho. Não faz sentido todo o encaminhamento da luta, não faz sentido algum, cara. Não, e os objetivos e a jornada do filme é fraca, né? Tipo, qual que é o objetivo da feiticeira? Qual é? Pegar o 7º filho, matar o 7º filho, dominar o reino, matar o Jeff Bridges. A princípio seria ela ser vingada do Jeff Bridges. Sim, esse é verdade. Esse é o objetivo dela. Só que é tão fraco, né? Tipo, o que esse objetivo tem a ver com o 7º filho? Que teoricamente é o protagonista do filme, entendeu? E não tem nada a ver também com as ações que ela toma, né? Que é tipo, invadem aquela cidade e destrói ela. Sendo que o cara não tá nem mais lá, sabe? Mano, esse filme realmente, os caras falaram, vamos jogando umas cenas aí, vai. E pra mim também, ele tem um erro de premissa que é importantíssimo. Conforme eu falei, a profissão do Jeff Bridges ali no filme é caçar feiticeiro. E ele só procura ajudante esse 7º filho que, pelas lendas, seriam os feiticeiros mais poderosos que existiriam. Sim, tem algum poder, né? Porque dependendo do local da lenda, ela varia um pouquinho. Por exemplo, se for na Irlanda, ali no Reino Unido, é um cara que tem muito poder de cura, aquela coisa e tal, de vida, etc. Por exemplo, agora nos Estados Unidos e na Inglaterra,
uma outra parte do Reino Unido, é essa questão de magia, poder sobrenatural, de você controlar elementos, de você ter clarividência, por exemplo, igual acontece no disco do Iron Maiden, por exemplo, que é contado quais são os poderes, o que eles podem influenciar. Ao contrário desse filme, que o poder do moleque é simplesmente ler rápido demais. Não, exatamente. Você não constrói os poderes desse sétimo filho, porque ele é importante. O personagem do Kit Harington, teoricamente, é um sétimo filho, né? Então, não dá pra saber, né, cara? Ninguém fala isso. Teoricamente, sim, pelo encaminhamento da história, que depois ele vai atrás de um outro sétimo filho. Aí você fala, talvez todos que ele... Você entende por isso, né? Não, ele fala brevemente assim, o anterior a você aprendeu, tipo, em 10 anos só. É o que ele fala. Então, é o que dá pra entender de que ele vai só atrás desses filhos especificamente. O que era muito fácil naquela época, já que você não tinha TV, você não tinha internet. Hoje, realmente, alguém ser o sétimo filho de um sétimo filho, hoje a lei se prova verdadeira, né, cara? Mas é um desperdício gigante. Eu acho que com o orçamento que eles tiveram pra fazer esse filme, dava pra fazer um filme melhor. Tinham bons atores no elenco, dava pra ter construído uma história melhor, com certeza. O roteiro desse filme é escrito por 4 pessoas: Joseph Delaney, Charles Leavitt, Matt Greenberg e Max Borstein. São 4 pessoas para escrever um roteiro só que não conta história nenhuma. Eu acho que é muito bizarro, sabe? Pensar como eles aprovam alguns roteiros, né? Visualmente o filme tem sua qualidade, né? Ele não é horroroso. Mas quando a história é mal contada, se perde tudo, né? Pra mim o que fica nesse filme é desperdício. Desperdiçaram tudo do que eles tinham de investimento numa história completamente horrorosa. Cara, fazia uma jornada do herói clássica e, pô, tava mais do que bom, sabe? Exatamente. Eles conseguiram errar a jornada do herói. Isso que é impressionante, cara. Chega, eu não quero mais falar desse filme horrível, não. Você tem certeza que esse filme é horrível? Oi, Anderson, pode falar. Não, é só igual o Everton falou, cara. Às vezes é melhor você ir por um caminho mais previsível, faz o básico, feijão com arroz. Não precisa renovar o cinema, fazer um filme que vai ser lembrado pra história. Faça um filme legal, que as pessoas vão ver, vão se divertir, vão achar um entretenimento bacana, não vão sentir que perderam tempo vendo aquele filme. Ao contrário desse, que você sai desse filme e fala assim, caralho, eu não vou ter essas 2 horas de volta na minha... Por que, senhor? Por que eu assisti essa merda, né? Mas, como esse quadro como o nome desse quadro diz, pode piorar. Pode piorar, e vai piorar com certeza. Bem, vamos pro nosso filme feio. E o feio? O nosso filme feio, ele não o filme, né? O RPG em que ele é baseado é a essência, muita referência do que é a fantasia medieval de fato. Eu estou falando da adaptação cinematográfica de Dungeons and Dragons. Qual o nome em português? Eu tinha pegado aqui. A aventura começa. A aventura começa agora. Merda. Tem, exatamente. A aventura começa agora. É brilhante. É no título Sessão da Tarde total. Um filme que foi lançado nos anos 2000. Foi no ano 2000 exatamente. Muito bem. Dirigido por Courtney Solomon, que é um cidadão que fez absolutamente só esse filme. Era o primeiro filme dele e foi o último. E a gente entende o porquê. Um filme que é protagonizado pelo Justin Roiland e tem no elenco de rostos conhecidos, né? Tem o Marlon Wayans e tem o Jeremy Irons, que provavelmente estava com uma dívida muito grande, tinha hipotecado a casa. Não, o Jeremy Irons, ele mesmo fala, cara, que quando ele recebeu era totalmente diferente. Ele tinha, ele achava que ia ser uma coisa boa, mas aí quando foi seguindo o jogo, ele percebeu que não foi bem assim, sabe? Então, o que aconteceu? O que estava acontecendo exatamente em 2000? Tava em final de produção um filme chamado O Senhor dos Anéis, que, como todo mundo sabe, os 3 Senhores dos Anéis foram gravados todos juntos. Sim. Entre 99 e 2000, e foram soltados em 2001, 2002 e 2003. Então, assim, qual que era a expectativa de quem tava fazendo esse filme? Porra, tá saindo O Senhor dos Anéis, a gente precisa lançar alguma coisa. O que foi entregue pro Jeremy Irons? Um roteiro equivalente ao Senhor dos Anéis. Ponto. Ele embarcou na ideia. Só que também tem um outro problema. Anos antes, ele tinha comprado um castelo na Irlanda. E a reforma foi cara. Então, assim, ele se viu obrigado a aceitar o filme não só pelo roteiro, mas também porque ele precisava de dinheiro pra pagar essa reforma que ele fez. Ou seja, o cara calculou errado os gastos dele e se enfiou numa merda onde ele foi obrigado a fazer esse filme. Eu garanto que nenhuma dívida vale o que vale esse filme. Então, cara, mas será que a escrotidão da atuação dele nesse filme é de propósito? Ou será que o diretor era tão podre que falou assim, não, mano, eu quero que você faça um mago
bizarro, um mago das trevas que vai falar qualquer coisa gritando, sabe? Eu acho que é um pouco das duas coisas, sabe? Eu acho que é um pouco das suas coisas. Ele tava overacting assim, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Mas eu acho que tem muito do que ele leu no roteiro e achou que deveria fazer, né? Ele deve ter pensado em melhorar de alguma forma e acabou ficando pior, né? Então, é que o papel do diretor, cara, ele precisa tentar extrair o melhor do ator. Isso é conhecido, por exemplo, o George Lucas. Ele não é um bom diretor de atores. Tanto que você percebe isso na diferença do primeiro filme de Guerra nas Estrelas pro Império Contra-Ataca, que troca de diretor e aí você fala, caramba, as pessoas sabem atuar nesse filme, ao contrário do primeiro. Então aqui é muito também do que o Jeremy Irons entendeu que era pra fazer e daquilo que o diretor achou que era pra fazer e não soube explicar pro cara. O cara é o diretor. O diretor, ele é o roteirista desse filme também, não é? Um deles. Esse filme acho que tem 3 ou 4 roteiristas também, um negócio assim. O cara juntou o grupo dele de RPG e falou, mano, vamos gravar a nossa aventura merda aqui e vamos fazer esse filme. Eu tô começando a perceber que todos os filmes que tem 5 roteiristas são bosta. É lógico, cara, é mais de uma mão mexendo. Os filmes que só tem um roteirista normalmente são bons, né? Os que tem muito cara escrevendo, velho, dá merda. Mas o primeiro do Monty Python você tinha 5 roteiristas. Ah, sim, mas aí é um grupo, né? Fechado, cada um ganhou um pedaço do filme. Comentários à parte, esse filme também sofreu de problemas de direitos autorais, porque o D&D até então era uma marca do jogo, famoso, RPG, etc. E quem não jogou, eu recomendo que jogue, é muito legal, muito bacana. Só que acontece, no final dos anos 90, a Wizards of the Coast, que é a criadora do Magic, ela comprou os direitos do D&D. Então, esse processo legal da compra e etc., pausou a produção do filme por mais 6 meses, se eu não me engano, ali em 99. Então, criou uma bola de neve, porque eles queriam gravar e não podia, porque estava em processo de aquisição, e a empresa não queria liberar dinheiro, e toda aquela questão de compras de empresas que a gente já conhece. Então, quando trocou de direito, aí começou a dar palpite daqui, começou a dar palpite dali. Então, assim, isso impactou diretamente no processo de roteiro de filme. E mais do que de direção, a história que foi entregue, ela foi alterada. Então, porque originalmente a história desse filme era pra ser na linha mesmo, parecida ali com Caverna do Dragão, sabe? Bem uma aventura mesmo, mas com um toque mais sombrio. Esse filme, ele tenta ser uma aventura Sessão da Tarde e falha em todos os sentidos. Ele falha desde do roteiro, que é absolutamente horroroso, porque o filme é mal... A gente tá falando da jornada, né, do Sétimo Filho não funciona. Nesse aqui, não é que a jornada não funciona. A jornada, ela não faz sentido algum. As cenas são totalmente desconexas. Você não consegue entender direito qual que é a proposta do filme, o que tá acontecendo, como funciona aquele mundo. Quando você cria um mundo na tela de fantasia, você tem que ter pelo menos uma noção de como é aquele mundo, né? Esse filme, ele simplesmente joga os personagens, as raças, os elementos de um RPG na tela, mas não cria conexões entre isso, né? Tipo, você não consegue comprar que aquilo realmente é daquele jeito. E o filme já começa ruim na primeira cena da ressuscitação de um dragão. Que, cara, é um dragão... E, assim, a gente tá falando de um dragão de um filme do ano 2000. Ele usava o mesmo efeito da série de TV dos anos 90. Exatamente. Da Buffy, da Xena, do Hércules, eram os mesmos efeitos. E não bastasse isso, a gente tem um Jeremy Irons horrível e o ajudante dele, o careca genérico, vilão da parecia pintado de batom azul. O menor dos problemas era o batom azul, velho. O Damodar. Bem nesse filme. O Damodar, exatamente. É porque o cara é um genérico do Rob Halford que puta que pariu, velho. Que ódio. Ah, não. O batom azul pra mim tirava muito. Pra mim, eu olhava, parecia que o cara tava morto o tempo todo, tá ligado? Com aquela boca azul, velho. Eu ficava inconformado, cara. Não, pra mim o batom é o menor dos problemas. A atuação desse cara que é péssima. Não, e não só dele, né? Vamos dizer que a atuação de todo mundo nesse filme Não, esse cara, eu acabei de falar que ele era o Rob Halford genérico. Era exatamente isso. Se você colocasse uns rebite nele, pronto. Ele podia passar como cover do Rob Halford. E, pô, a gente tem o protagonista, né? O ladrão, o Justin Wallen, que vive que é um ator, meu... Ele era o Jimmy Olsen da série Lois e Clark, velho. Ele era o protagonista de Brinquedos Assassino 3 também. E foi protagonista desse grandioso filme aqui. E puta que pariu, tem cenas que é de chorar. Eu dei risada de tristeza em algumas cenas. Pra começar, a dupla dele é com o personagem chamado Snails, que é vivido pelo Marlon Wayans. Que aí... Mano, como escolheram esse personagem, velho? Não tem ligação nenhuma você colocar a comédia do Marlon Wayans. A gente sabe que, goste ou não goste, tem o jeito dele de gravar o filme, dos irmãos dele, de toda a família deles, tem o jeito de comédia dele, a maneira de comédia deles. Então eles tentaram, não sei o que eles pensaram de conectar aqui. Já tinha saído Todo Mundo em Pânico em 2000?
O primeiro, né? Talvez seja por isso que ele está nesse filme, pra tentar criar uma conexão com o público mais jovem, ou então trazer a comédia do estilo dele pra esse filme, que não faz sentido algum, né? Cara, ele é um tife. Ele é um ladrão, um ladino que faz barulho quando tá roubando, velho. Que fica cantando, que fica jogando as coisas. Caralho, como isso... Como, cara? Não, a melhor cena do filme, mas disparada, é quando ele morre, velho. Pô, é melhor... Essa é uma cena que eu ri alto de vergonha alheia. De vergonha alheia, muito... Não só pela interpretação maravilhosa da morte dele, que pelo amor de Deus, como do choro do amigo dele, cara. Quando o amigo dele grita não e começa a chorar que ele morreu, é de dar pena, velho. Fala assim, meu Deus do céu. É, Darth Vader feelings, cara. As pessoas reclamam do Darth Vader no episódio 3, é porque não viram essa cena. Falei, o que aconteceu, velho? Quem que aprovou essa cena? O diretor viu isso aí e falou assim, mano, não tem como melhorar, faz de novo. Ou então esse foi o melhor corte que ele conseguiu. Não dá pra entender. Cara, uma cena que me incomoda é quando eles vão invadir o castelo da Modar, que, cara, aparece um Beholder na cena. E no jogo, no D&D, o Beholder é um dos bichos mais filha da puta que tem, velho. Você passa um perrengue pra passar dele. Cara. Como que eles enganaram o Beholder no filme? O velho truque da pedrinha, você joga a pedra pra um lado e corre pro outro. E foi isso. Eles venceram um Beholder jogando uma pedra pra um lado e correndo pro outro. Foi isso que aconteceu. Não, exatamente. É o que eu falei, de você colocar personagem. Você colocou o Beholder lá só pra falar que era D&D, entendeu? Porque não precisava ter lá. Não precisava estar lá. Não faz sentido. Não acrescentou em nada. Nem você só piorou o personagem ou fez com que ele passasse uma impressão pra quem não conhece de que ele é um bicho inútil, idiota, né? Que uma qualquer porcaria, né? É, então assim, você precisa entender o seguinte. Quando você tem um bicho que é uma música do Metallica, você sabe que o bicho tem que dar medo. Não é? Caralho, o bicho é foda o suficiente pra virar uma música do Metallica. Então assim, cara, faz o bagulho direito. Mas fizeram aquilo, né? O truque da pedrinha do filme é um absurdo. E o Damodar, ele é o mais incompetente de todos, cara. Ah, sim. Não, por quê? Ele só não é mais incompetente que a estudante lá da feiticeira. A famosa maga que não sabe fazer magia, né? Isso, essa é incompetente. Não, por que o Dumbledore? Eu falei que o Dumbledore é incompetente porque a primeira, mano, ele toma uma rasteira de um anão, cara. Mano, como funciona isso, cara? O cara tem 2 metros de altura, velho. E o anão não faz nada também no filme. Cara, a Party não faz nada no filme, cara. Nossa, cara, tem o Tom Baker, que foi o 4º doutor em Doctor Who, que ele é o líder dos elfos nesse filme também, que não faz absolutamente nada, velho. Não, como eu falei, tem muitos personagens que estão ali que não fazem... O anão mesmo, o anão do grupo lá, eles só colocaram o anão do grupo, né? Porque não se mostra de onde ele veio, o que ele faz, qual que é a importância dele, ele só tá lá. Tinham que colocar um anão, porque RPG é um grupo de RPG e tem que ter um anão. Grupo de RPG clássico. O ladino, o mago, o anão. Ah, sim, o anão, etc. O Everton falou do Damodar também. Nessa parte do filme, que ele tá amaldiçoado lá pelo feiticeiro do Jeremy Irons, e a maquiagem dele vai piorando, que ele tem que ficar parecendo que tá morto, que ele vai ficando azul, depois vermelho, etc. Nessa parte onde ele mata o Snails, a maquiagem tá tão tosca que quando tem um ângulo que mostra um ângulo mais aberto, o cara tá parecendo uma piroca, pé. Fala, cara, porra, como que ninguém viu isso? E o pior, esse filme teve um orçamento até que bom pra ser feito. Ele teve 45 milhões de dólares. Pra época, 2000, né? É um bom orçamento. Então, e outra coisa também. O Marlon Wayans fez um outro filme nesse mesmo ano, onde você olha pra ele e fala, caralho, ele tá atuando bem nesse filme, que é o Requiem para um Sonho, que eu já falei disso muitas vezes. É do mesmo ano, é 2000, não tem diferença. É o mesmo ator, mesmo ano, quer dizer, que diferença que faz você ter um roteiro e um diretor que saiba dirigir um ator? E só pra não deixar passar batido também, eu acho que 2000 foi um ano horroroso, porque a gente tem 2 clássicos nesse mesmo ano, que é o Drácula 2000, aquele com Leônidas, que puta merda, é outra, esse é bom, hein? Outra merda. Show de bola. E A Reconquista, do John Travolta. Esse é maravilhoso. Esse é melhor ainda. Esse filme, Dungeons and Dragons, ele consegue ser pior que a Reconquista, se é que isso é possível. Cara, pior que ele consegue. A Reconquista, ele é mais bizarro, é tão surreal que ele chega a ser mais bizarro. Mas é porque você entende muito do porquê o filme é daquele jeito, né? Mas o Dungeons and Dragons, ele é horroroso na essência do que é fazer cinema, né? De atuações ruins, roteiro horroroso, direção horrível,
efeitos, se você tá falando de um cinema pipoca, de efeitos especiais, eu não tô falando dos efeitos de hoje em dia, mas o que eles podiam já fazer na época, horrorosos! Já tinha saído Matrix! Igual, exatamente. Porra, Matrix, 1 ano antes. E como eu te falei, e no ano seguinte ia sair um tal de Senhor dos Anéis. Quer dizer, dá pra fazer. Dava pra fazer, não dava? Dava pra Cara, fazer. eu espero que tenha falido você falou de questão esse estúdio de roteiro. animação. Cara, a personalidade do Jeremy Irons, ela é determinada pela roupa que ele usa. É verdade, faz sentido. Porque quando ele tá se apresentando pro conselho, ele tá vestido como um mago branco. E quando ele vai fazer as maldades dele, ele tá vestido com uma túnica preta e vermelha. Cara, se você pensar, os efeitos especiais... Mas o problema é que ninguém repara que... Cara, os caras falam, pô, mas você tava de branco, o que aconteceu, cara? Ah, não, tá tranquilo, só quero dar um golpe aqui, tá de boa, cara. Não, o que eu acho mais legal... justificativa pra falar assim, pô, não, eu tô usando uma roupa de cerimônia e uma roupa normal aqui, não. Foda-se. Ele é um mago de nível altíssimo tal. Aí quando chega o Ladino pra brigar com ele, ele dá paulada com um cetro do Ladino. Que porra é essa, velho? Esqueceu como é que faz a bola de fogo, velho. Puta que pariu. Eu tava falando, só pra uma comparação, eu falei, tipo... O primeiro mago que não sabe soltar magia nenhuma. Cara, ele soube colocar o bicho dentro do capanga dele. E só isso. Ele jogou um raiozinho naquele instrumento no começo do filme pra poder fazer o cetro lá. Foi o que ele fez. E fez aquela cena do fogo se espalhando pelo... Sim, é verdade. Mas eu digo assim, nos anos 90, nos primeiros jogos lá de PlayStation 1 que saíram nos anos 90, você tinha CGs muito melhores do que o que acontece nesse filme, cara. É bizarro, velho. É constrangedor. Quando aparece aquele primeiro dragão, se você resistir e continuar assistindo, porque já é um fator considerável pra você desistir de assistir o filme, aquele primeiro dragão no começo do filme, você vai falar assim, eu não vou perder meu tempo assistindo essa merda, porque olha esse dragão aqui, olha os efeitos dessa merda. E vai ficar muito pior, porque vai ter uma guerra desses bichos no final. E vai ter todo o cenário. Eles conseguiram fazer o cenário ruim, as cidades, uma vista. Mano, faz uma maquete, velho. Uma maquete vai ficar melhor que aquele CG. O da hora é quando tem a briga dos dragões, que são os dragões dourados com os dragões vermelhos, né? Eles usam o mesmo frame, tipo, umas 15 vezes, tá ligado? Sim. E se não me falha a memória, aquele cenário da Batalha dos Dragões é o mesmo cenário futurista lá daquele filme da Angelina Jolie, que eu esqueci o nome agora. O Cyborg. Isso, quando tinha aquelas cenas externas. Não, o Cyborg. O Cyborg. Ah, o Cyborg. Quando tinha aquelas cenas externas, era um futuro meio zoado, era igualzinho. Cara, ouvinte, se você não assistiu do Dungeons and Dragons e quiser assistir, é por sua conta e risco. O filme realmente é horroroso, é muito ruim. Ele entra na trecheira, não essa trecheira clássica que a gente conhece, mas uma trecheira de ser um filme horroroso, muito mal feito mesmo. Com todos os critérios para você fazer um filme ruim, eles estão presentes aqui em sua máxima potência. Mas isso não foi suficiente para eles pararem, né? Obviamente, a gente teve o 2, que saiu em 2005, e teve um 3 que saiu diretamente para DVD em 2012. Obviamente eu não assisti esses filmes que devem ser ruins. Eu duvido que tão ruins quanto esse primeiro, mas devem continuar ruins, né? Porque se a gente não conhece, é porque deve ser uma merda. Então, é que nesse filme, por exemplo, o Damodar, ele é jogado lá da torre, se eu não me engano. Isso, exatamente. Que é uma cena totalmente aleatória também. Bem, você fala, pronto, morreu. Na verdade, ele volta no terceiro filme. Puta merda. Agora eu vou assistir então. Me convenceu. Nossa, me convenceu mais ainda, então eu assisti. Ou seja, esse filme ele não explica absolutamente nada pra você, cara. Mas assim, não é pegar na sua mãozinha e falar o que aconteceu. Você tratar os seus personagens, dar uma história, um começo, um meio e um fim pra ele. O Damodar, ele não tem um começo. O meio dele é ficar parecendo uma piroca gigante numa roupa de couro. E não tem fim. Então, cara, esse filme ele tem tudo errado. Porque você falou de trecheira, tem filmes que trashes, mas que são bons porque alguma coisa se salva. Ou porque é um filme que acaba sendo engraçado, ou porque é um filme que tem uma história legal, por mais que a execução não seja, sabe? Ou seja, em algum aspecto o filme se destaca. Nesse aqui, nem... É que esse não acaba sendo aquele trash engraçado, é o trash só horroroso, né? Ele é horroroso, ele é um filme ruim de fato. É pra você assistir e sentir dor. Você vai ser dolorido assistir e terminar esse filme. Eu assisti esse filme em 3 partes, porque eu não conseguia assistir ele de uma vez. Eu parava falando, não dá mais pra assistir, eu vou assistir depois. E assisti vai velocidade aumentada ainda também, que eu não conseguia assistir ele velocidade normal. Tava muito ruim, velocidade aumentada ficou pior ainda. Mas, enfim, continuou ruim. Não tinha como melhorar. Passava na sessão da tarde esse filme, né? Também tem essa.
ele passou no... Eu lembro que ele passou uma vez em 2004 no Tela Quente, um negócio assim. Bem, ouvinte, eu espero que você tenha gostado desse formato bom, Marvel. Você já conhecia o Nerd Patriarca, espero que continue gostando, né? E você que conheceu aqui agora no Sofaverso, mande ideias. Pode mandar ideia pra gente, conversa com a gente nas redes sociais, né? A gente sempre tá aceitando ideias pra colocar em pauta e tentar pensar nessa trinca de filmes. Se você assistiu esses filmes, quiser comentar com a gente, também está valendo. Vamos pro bloco final? Bora. Recomendações, críticas e o que mais vier à nossa cabeça agora no bloco final. Muito bem, depois de sofrer agora com o final comentando de Dungeons & Dragons, vamos pro bloco final do podcast, onde a gente vai fazer uma recomendação, uma sugestão ou comentar alguma coisa que a gente assistiu nesses dias, nessas semanas que se passaram. O que vocês querem trazer aqui pra gente e pro nosso ouvinte, claro. Posso começar ou vocês vão começar? Posso começar? Então vou começar, porque aqui não tem democracia. Eu vou falar de uma coisa que eu assisti, né, que eu tava querendo assistir faz tempo, que desde o ano passado, do grandíssimo ator chamado Adam Sandler, a Netflix, enfim, lançou Joias Brutas, que é um filme que ele tava forte pra ele ser concorrente a melhor ator no Oscar. O filme acabou ficando de fora de tudo, mas eu assisti mesmo assim, e é um filmaço, cara. Recomendo muito. Dirigido pelos irmãos Safdie, eu não sei exatamente o nome dos dois, mas são os dois diretores novos que estão despontando aí. E esse filme é muito bom, cara. É um filme tenso, é um thriller de... Pô, vai ter um filme que tem muitas reviravoltas, você fica tenso, tem cenas muito tensas que o Adam Sandler tá com realmente uma atuação muito boa. Era pra estar indicado no Oscar? Com certeza. Ó, pra mim ele é melhor que... Dos filmes que eu não vi todos os melhores do Oscar, mas eu achei eu só não achei ele melhor que Parasita, e tecnicamente não dá pra disputar muito com 1917, mas eu gostei mais do que Era Uma Vez em Hollywood, gostei mais do que... Eu não lembro, A História de um Casamento, enfim. É um filmaço, cara. Realmente vale muito a pena. Pela atuação do Adam Sandler, pela montagem do filme, o filme é rápido, ele tipo... Pode falar, Anderson. Não, essa que você falou, pra mim, é uma das maiores reviravoltas. É o Adam Sandler voltando a atuar bem, cara. Cara, ele já tinha feito... Ele tem alguns filmes bons, né? Mas assim, eu não falo... Não tô falando como zoeira, não. Tô falando sério mesmo. Eu acho que ele entrou num caminho, assim... tão zona de conforto, sabe? Ele é tão confortável em fazer aquele time de filme besterol, mas ele tem outros filmes bons, cara. Sim, e eu acho assim, que essa é a melhor atuação dele desde Embriagados de Amor, Sim, Embriagados de Amor, isso que eu ia falar. 2005. Mas eu acho que essa zona de conforto vai muito também vai total relação com o contrato e money, né, que ele faz com a Netflix, que é muita grana, né? Os filmes da Netflix dele ainda são dos filmes mais vistos, ele sempre tem uma audiência muito grande, mas agora saiu um outro filme que não é da Netflix, né? A Netflix coloca lá a Netflix e a 24, mas o filme saiu bem antes e tal. A Netflix só tá distribuindo agora mundialmente. Tem um outro filme dele também, eu não lembro o ano, não lembro se é 2011 ou 2010, que é com o Seth Rogen e com a Marissa Tomei, se eu não me engano, que é o Funny People, que ele faz um stand-up comedian, que tá em decadência e tal, é meio que um drama, assim. Também é um filme que vale a pena ver, mas você falou da questão da Netflix, eu acho que o contrato dele da Netflix não obriga ele a sempre fazer o mesmo tipo de filme. Ah, sim, pode ser. Eu entendo muito o que ele faça, porque é aquela, a galera assiste, fale bem ou fale mal, tá todo mundo assistindo, então... Mas o potencial, mas eu digo, o potencial pra criar o filme... Aí se aqueles filmes são criação dele, né, sair da cabeça dele, ali é o que ele consegue, né? Ele talvez seja muito bom e ele realmente tem talento. Você assistir esse filme ou alguns outros que você citou, você vai ver que pra história dos outros ele manda muito bem. Os irmãos Safdie tinham essa ideia de fazer esse filme há muito tempo e sempre foi o Adam Sandler o ator que eles queriam fazer. Eles tinham mandado o roteiro pra ele muitos anos atrás e só agora eles conseguiram rodar o filme e saiu. E bem, muita gente comentou bem, realmente a atuação dele é absurda, é muito boa, mas o filme em si é muito bom, cara. Pra quem gosta de basquete, NBA vai gostar mais ainda, porque tem toda essa parada de apostas, tem o Kevin Garnett lá, o filme se passa em 2012, bem na época que ele tava no Celtic, que estava bombando. O filme é muito bom, cara, vale a pena conferir. Vocês têm alguma coisa? Se não tiver, a gente manda bala. Então, a minha dica, na verdade, ela não tem nada a ver com o sofá, vai ter que te forçar a sair do sofá pra curtir a dica. Não, a gente é sedentário, não seja muito esportista. Mas eu gosto de tecnologia, não é nada de esportes. Eu gosto de esportes também, tá? Mas assim, é uma exposição que tá rolando no Pavilhão das Culturas Brasileiras, lá no Parque do Ibirapuera. É uma exposição interativa do Leonardo da Vinci e as obras dele.
Ah, eu vi isso. Ela começou agora em fevereiro e vai até dia 22 de março, então se você tá ouvindo isso depois, sinto muito. Ela é dividida em várias partes, vai mostrando a evolução das obras do Da Vinci, e uma dessas sessões é uma sessão interativa. Você usa um óculos 3D, um óculos de realidade virtual, para você navegar entre as obras e usar alguns dos projetos que o Da Vinci desenhou. Então é muito legal isso. Você tem a evolução dos desenhos dele, as criações, outras coisas, porque o Da Vinci, ele é muito conhecido pela Mona Lisa, claro, mas ele também era arquiteto, matemático, pintor, músico, fazia escultura, ou seja, era o homem da Renascença, né? Por isso que tem esse título. Então é uma parada que eu recomendo que as pessoas vejam, principalmente porque ele é de graça, é só chegar e entrar. Ela fica aberta. Ela fica aberta de quarta a domingo, das 10 da manhã às 5h30 da tarde, na faixa, é só chegar e curtir. Lembrando que pra quem é de São Paulo, capital, né? Isso, no Parque de Ibirapuera. Isso, muito bem. Que é tranquilamente acessível. Tem vários ônibus que passam nas portas do parque, tem metrô perto. Ou se você estiver passando em São Paulo por acaso, né? Pode ir lá conferir também. Exatamente. Cara, eu tenho minha indicação. É um filme de 2017 que eu tava com muita vontade de assistir já. É um filme japonês chamado One Cut of the Dead. Cara, esse filme é muito legal, é muito surpreendente. O sinopse básica é um cara que tá gravando um filme de zumbi num local e começa a acontecer algumas coisas aleatórias, algumas coisas estranhas, sabe? É o que eu posso falar sem estragar o filme, sabe? E a característica interessante é que uma boa parte do filme é feita em uma tomada só, né? Tipo, sem corte, sem nada. Cara, é um filme muito surpreendente, foi muito legal mesmo, cara. É um filme que você assiste, do começo você tá assistindo assim, você fala, pô, que interessante e tal. Aí depois dá uma reviravolta que você fala, pô, isso é muito legal. Realmente uma dica, uma indicação que eu dou que vale muito a pena assistir esse filme. One Cut of the Dead, filme japonês de 2017, cara. Tem alguma maneira fácil de assistir ou... Não, eu aluguei, cara. Ah, então... Aluguem esse filme, então. Bem, pô, agora que parece que querem cortar a meia entrada, vai aumentar o aluguel de filmes, viu, cara? Nossa, pelo amor de Deus, nem me lembra disso, cara. Nem me lembra disso. Eu não tenho mesmo meia entrada, né? Mas é um absurdo mesmo assim. Eu tenho, mas eu tô chorando. Bem, é isso aí então, né, galera? Isso aí. Muito bem, ouvinte. Obrigado por escutar até aqui. A gente se encontra no próximo episódio. Valeu. Falou.